Salve, salve galera! Boa noite a todos, Vinícius aqui na área para mais uma aulinha padrão Elite Trader, beleza? Então, como que você vai fazer a sua análise de uma forma profissional, galera? Como que eu identifico algumas oportunidades? Usando a técnica, o Price Action, para identificar as oportunidades fica muito simples, tá? Porque de fato é bem simples quando você sabe o que você está fazendo. Se você tiver técnica, fica bem fácil. E o Price Action, ele serve exatamente para você fazer a leitura do gráfico dos candles aqui, certo? Então, como que você vai fazer essa leitura do preço aqui? Você vai identificar a tendência. Quando você tira o zoom do gráfico, você percebe a direção que ele está indo. Ó. Você vai marcar as linhas, dependendo dos topos e fundos. Ó, você marca as linhas, por quê? Porque ele fez um movimento aqui, ó, um movimento maior de tendência de baixa, ó, tá caindo. Então, automaticamente, quando temos dois topos aqui, dois fundos, a gente pode marcar o quê? Uma linha. Essa linha aqui é do movimento um pouco maior, né? Temos outro movimento aqui também, ó, caindo aqui. Então, temos outra linha, certo? Então, a partir dessa linha aqui, eu sei a direção que ele tá indo. Qual a direção? Caindo, certo? Então, eu vou pensar em vender, mas não é só isso, galera. Eu vou identificar aqui nos movimentos maiores os pontos importantes do gráfico, né? Que são esses aqui, ó. Você identifica a direção que ele está indo, mas você vai fazer a mesma análise de topos e fundos, linhas de tendência, igual eu estou fazendo aqui, ó, fazendo as marcações, no movimento um pouco mais próximo. Identifiquei esse movimento aqui grande, topos e fundos relevantes e tudo. Agora eu vou dar um zoom aqui e vou identificar o movimento um pouco menor, tá? O que ele estava fazendo no movimento um pouco maior. Aí eu começo a desenhar no gráfico, ó. Pega aqui, ó, até chegar no movimento do dia, quando ele abriu o mercado. Ele fez isso aqui, pá, pá, ó. Foi, não rompeu mais topo, voltou, foi, rompeu o fundo, testou, foi, caiu até aqui. Então, o mercado ele fechou fazendo qual movimento? Exatamente esse movimento aqui, ó. Caindo, certo? Então, ele abriu com gap aqui, e quando abre com gap, significa o quê? Que ele fez essa movimentação aqui, ó. Como se o preço tivesse feito isso aqui, ó. Certo? Então, se você já sabe que o mercado está em tendência de baixa, ó, tendência de baixa, você pode até marcar uma linha aqui e pegar oportunidades tentando vender quando o mercado se apresentar para você. No caso aqui, galera, quando ficou claro foi quando ele rompeu esse fundinho aqui, ó, do dia, certo? Porque antes disso ele estava meio consolidado, tá vendo aqui, ó? Ó, consolidado, consolidado, rompeu. Aí ele volta, ó, nessa região aqui para testar. Aí você pode começar a procurar oportunidades de venda, porque ele já te confirmou o lado que ele vai no dia, certo? Se você ver isso aqui acontecendo, ó, topo duplo, começar a romper os fundinhos aqui, ó, esse rompimento aqui foi falso, tá? Mas ele não rompeu o topo, então você pode até pensar em vender aqui. Mas, se você for olhar assim e falar, tava confirmado já, tava claro? Não. Agora, quando ele veio e rompeu aqui, aí sim. Aí você espera o pullback, né, ó, pullback, espera ele te dar uma oportunidade de venda. O que eu sempre falo aqui, costumo esperar a volta, ó. Posso vender aqui já? Para quem entende a técnica a fundo e tudo, sabe todos os refinamentos dela, todos os detalhes, você sabe que você pode vender aqui, né, galera? O famoso raio, para quem já entende a técnica, para quem já fez a mentoria com a gente, certo? Pode vender aqui? Pode. Mas se eu quero um negócio mais confirmado possível, você espera acabar o pullback, certo? Quando que acaba o pullback? Quando ele reverte aqui. Quando que ele me indica um início de fim de pullback? Quando ele começa a romper a linha. Mas aí só acaba de fato quando ele vem e rompe o fundo, ó. Então ele estava em pullback, ele poderia continuar o pullback aqui, vir aqui, ó, e mudar a tendência. Então por isso que a gente é bom esperar ele acabar esse pullback. Ou você espera nas regiões relevantes, igual aqui, ó, tava no teste de fundo, ó, região aqui, show de bola, tá? E você entra antes mesmo dele acabar o pullback. Aí você já tem que entender um pouco mais sobre a técnica e tudo, se aprofundar mais nela, certo? Mas se você quer um negócio confirmado assim, mais claro, você espera ele formar um ombro, cabeça, ombro, ó, que é exatamente esse padrão aqui, ó. Fez isso aqui, foi, aí ele volta mais ou menos aqui assim, ó, aí você espera um start aqui para você vender. Só que ele voltou só um pouquinho, né, galera? Voltou só um pouquinho, tudo inside candle desse candle grandão aqui e já caiu, ó. Foi. Repara que ele não rompe mais nenhum topo, ó. O último topo que ele deixou esse, depois esse, depois esse, depois esse, ó. Só topos mais baixos, ó. Certo? Deu oportunidade aqui? Cara, essa venda aqui foi meio ruim. Eu pensaria em vender mais por aqui, ó.
Certo, galera? Pensaria em vender mais por aqui. Então, não pegaria essa primeira venda aqui, ó. Show? Mas ele começou a me indicar isso aqui. Quando ele rompeu a linha, mostrando fraqueza. Quando rompe linha, ele mostra fraqueza, tá? Naquela direção. No caso, no pullback aqui, ó. Então, nessa direção, ele mostrou fraqueza. Possivelmente, vai voltar para a tendência principal, que é essa, ó. Show? Então, iniciou um fim de pullback, você já fica, opa, ou vai vir a oportunidade para eu vender ou comprar, né? No caso de um cabeçombro invertido, certo? Foi, rompeu aqui, pode marcar uma LTB e operar a favor dela, certo? Seguindo o preço. A linha, ela vai te indicar a direção que o mercado tá indo, ó. Ó, a direção e a força que ele tá indo. Quanto mais íngreme ela for assim, mais força ele tem para aquela direção. Caso contrário, se ela já tiver uma linha bem assim, ó, zoadaça, assim, ficar rompendo ela, ele já tá te mostrando fraqueza naquela direção, certo? Deu outras oportunidades aqui? Não costumo fazer esse tipo de trade aqui, galera, ó. Esse tipo de trade aqui curtinho assim fica meio ruim, tá? Então esperaria uma volta. Quando ele voltasse nesses terres aqui, ó, terra de fundo ou LTB, no caso igual ele tá aqui, ou até aqui perto do topo, só que você repara, se ele vir no topo, ele vai ter rompido a linha. Lembra o que significa quando rompe linha? Show de bola. Então a única oportunidade que deu aqui antes foi exatamente essa aqui que o pessoal vendeu, ó, tá? Para quem entende já a técnica um pouquinho também, vai saber o que aconteceu aqui, ó, certo? Não rompeu o topo, pode vender, né? Candlezinho de stop e tudo, como manda a técnica, galera. Se você quiser mesmo se aprofundar e tudo, quiser saber toda essa técnica, não tem ainda dinheiro para fazer mentoria e tudo, compre o livro, galera, na descrição aqui, vai ter um passo a passo para você aplicar toda a técnica, bisurada mesmo, todos os refinamentos, tudo que a gente ensina na mentoria tá aqui dentro. Aí se você se interessar pelo livro, gostar, aí você faz a mentoria. Show? Precinho aí bacana, não é o valor da mentoria, tá? É um valor bem baratinho, pra você realmente poder aprender aí, aplicar e ganhar dinheiro. Show? Então, quando ele vem aqui, ó, e não dá outra oportunidade, se ele chegasse bem aqui, galera, ó, chegasse bem aqui e desse um start, eu venderia, tá? Venderia aqui seguindo a linha, ó. Seguindo a linha, movimentos iguais, se repetindo e tudo, né? Aí, por isso que eu tô falando, você tem que saber toda a técnica, que você vai entender isso aqui, ó, esses momentos se repetindo e tudo, porque o mercado ele é cheio de padrão, entendeu? Então você tem que saber isso. Você só vai conseguir ganhar dinheiro aqui no day trade se você se diferenciar. Como é que você se diferencia? Você tem que estudar, se aprofundar e ter um diferencial da grande maioria, tá? Senão você vai ser apenas uma sardinha como os outros. Tá bom? Então, por isso que eu falo, galera, busquem se aprimorar, busquem os refinamentos da técnica para você ficar, ó, afiadíssimo. Quando ele chega aqui, olha só, galera, por que que deu essa compra aqui? Se você for olhar, seguindo a técnica, ele rompeu a linha, lembra? Então, o que que significa, galera? Quando eu ver isso aqui, ó, rompimento da linha acontecendo, no caso, uma LTB, provavelmente ele não vai mais romper esse fundo, porque lembra o que que significa? Ele tá perdendo força naquela direção. Então, se ele tá perdendo força, ele não vai ter mais força para romper o fundo, mesmo que ele não tenha revertido o topo. Se ele reverter, aí sim, se ele romper aqui, ó, aí reverteu. Show? Bacana, aí reverteu de fato a tendência, ele vai subir, ó. Quando ele rompe aqui, ele reverteu a tendência, ó. Show? Nisso aqui ele ainda não tinha revertido, ó. Tá vendo? Repara que ele tava indo, não ia, não ia. Ó, só que olha os fundos mais altos, ó. Repara, galera. Então, no tempo, tá? Ó, às 1 hora ele tava aqui nessa... Deixa eu ver. Ah, não, tô com a câmera bem no meio aqui, né, galera? Mas ele tava aqui no 104, 300 e pouco. Depois, às 2 horas, ele já tá um pouquinho mais acima. Depois, mais acima. No tempo, então, ele tá subindo. Mesmo que não tenha revertido, não tenha rompido o topo. Certo, galera? Então, quando ele chega aqui próximo do fundo, nessas regiões aqui, a gente vai esperar o quê? Um candle start. No caso, o start foi bem nesse candle aqui, ó. Eu já entro aqui, galera, no índice eu não entro dessa forma aqui. Então, eu esperaria mais ou menos assim, ó. Vou pagar o bizu para vocês aqui. Tá? E não fez isso. Esperaria mais ou menos assim. Voltou, já posso começar a entrar, esperar ele, ó. Pô, show? Bem simples. Porque tem vários tipos de start, tá, galera? Tem o start 1, aqui, ó, start. Tem o 2 e o 3 e tem o 4, tá? O qual que a gente mais usa, assim... no dia a dia, que a gente ensina nas mentorias, no livro, que é o Start 2 e 3, tá? Que é o confirmado. Show, galera? Esse aqui é o Start 1, tá bom? Então, se você quiser saber, por isso estou falando, compre o livro, galera, por um preço bem acessível, senão vai precisar pagar R$ 1.500 na mentoria,
tá? Mas na mentoria, claro, né? Muito mais top, porque você vai ter acompanhamento com a gente e tudo. Mas no livro você vai aprender a técnica, sacou? Então, quando ele rompe, dá o start, repara, ele já foi embora, ó. Foi embora, foi embora. Depois ele volta dentro desse start, tá vendo? Dentro desse candle de referência aqui, ó, o vermelhinho. Ó, ele voltou aqui. Quando volta aqui, nessa região aqui que o pessoal tem interesse em comprar novamente. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. E muito menos em rompimento de topo. Nunca você vai comprar aqui, tá, galera? Você não compra assim. Tem um jeitinho de você comprar aqui, mas não é de jeito aqui, tá, galera? Seria no Start 4, tá? Você compra já pegando o preço indo na sua direção ali, bonito, tá bom? Não dessa forma aqui que a maioria ensina, que é rompimento de pivô, né? Que o mercado faz assim, fez isso aqui, chegou aqui, comprei. Tá, você compra aqui, coloca o stop aqui, erradíssimo, entendeu? Então, o que a gente ensina aqui? A gente compra aqui, primeiro alvo aqui, ó, onde a maioria tá comprando aqui. Primeiro alvo aqui, onde o pessoal tá comprando, a gente tá começando a zerar, tá? E segundo alvo lá no segundo topo e tal. Certo, galera? Então, quando ele chega aqui, começou a me reverter, ó. Então, por exemplo, eu tô acreditando que ele ainda vai cair. Beleza, mas ele deixou um fundo mais alto aqui, ó. Então, ele só vai voltar a cair quando ele começar a romper, no mínimo, esses fundinhos aqui. Certo? Ó, tá deixando fundos mais altos, mesmo que não tenha rompido o topo. Então, quando ele rompe o topo, tchau, obrigado, ó. Então, o índice fechou subindo. Como você pode analisar ele? Ele fechou fazendo pullback do movimento maior. Você paga isso aqui, paga aqui, marca essa linha aqui, certo? Marca essa linha aqui, marca essa outra aqui, ó. Show? Marca esse fundinho de referência aqui. Se romper, ele vai voltar a cair. Certo? Simples assim, ó. Então, se isso aqui é um pullback, quando que acaba o pullback? Quando ele rompe a linha e o fundo. Reverteu. Aí ele vai dar uma volta, aí nas voltas você espera o start. Simples assim, com os alvos aqui, outro alvo aqui, outro alvo aqui. Mas se ele não reverter, Vinícius, o que eu faço? Você vai operar a favor dessa movimentação aqui, ó. É isso ou a outra. Se não tiver fazendo isso, você espera, tá? Ficar claro. Show? E o dólar. O que eu vou imaginar aqui? O dólar tá meio feio hoje, né, galera? Não tá desenvolvendo muito. Mas repara, só você tirar o zoom do gráfico e ir desenhando conforme o preço se mostra para você, ó. Fez isso aqui, pá, subiu, foi até aqui, enrolou, foi, rompeu o topo, voltou, pá, não rompeu mais o topo, mas deixou um fundo de referência aqui. Show? Fundo de referência, o mercado ele abriu fazendo o quê? Ó, temos essa linha e temos essa outra linha. O mercado já abriu rompendo a primeira linha, rompendo o fundo, o que você vai imaginar? Provavelmente o mercado não vai mais romper esse topo. Sacou? Você tem que imaginar e analisar dessa forma. Mas eu já vou operar de jeito? Cara, aí é meio arriscado, entendeu? Por isso que eu tô falando que o dólar ele tava meio feio hoje, porque ele não te deu essa clareza total. Se você for olhar, ó, ele tava meio que embaçado, ó. Fez isso aqui, pá, ó. Não rompeu, pá, show. Ele tentou subir de novo, não conseguiu. Quando desse candle de start que eu vendi, ó. Pá, gain, tchau. Mas olha, tava claro. Ainda não estava aquele negócio confirmado, porque esse aqui tinha sido um falso rompimento de fundo, mas como não rompeu o topo, galera, pode vender também, tá? Poderia vender aqui já? Poderia, tá? Eu vou estar esperando ele dar uma voltinha aqui, mais ou menos aqui, e vender, tá? Porque ele ia deixar um topo mais baixo que esse, que foi justamente isso aqui. Só que o que ele tem que fazer quando ele faz isso? Ele tem que vir romper esse fundo aqui, sem romper esses topos. Então ele tem que fazer mais ou menos isso, ó. Pega o bizu. Ele tem que seguir essa linha aqui até romper o fundo, por exemplo, assim, ó. Tá? Rompeu o fundo, aí ele pode fazer um pullback. Só que você repara que ele não fez isso, ó. Ele fez um ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Deu até uma oportunidade para comprar aqui depois, né? E subiu. Quando ele vem e sobe, eu vou e marco uma linha. Então, o que eu espero aqui? Pô, provavelmente o mercado vai subir e tudo, já vou imaginar isso. O que eu imagino? Que ele vai dar uma volta por aqui e vai subir. Show de bola. Ele deu start aqui, pá, bacana, esperaria ele voltar e não deu nossa entrada. Você vai falar, não, mas ele deu start. Sim, mas acabei de explicar, eu falei para vocês que no dia a dia a gente não utiliza muito o Start 1, a gente utiliza mais o 2 e o 3, não é mesmo? Então não aconteceu, não teria o trade. Certo, galera? Não operamos dessa forma, por isso que eu falo. Vocês têm que procurar técnica e se refinar nela, tá? Porque senão vocês vão ficar boiando, não vão se diferenciar da grande maioria e não vão ter o resultado diferente da grande maioria. Muito simples, entendeu? Aí o que acontece?
Ele vem aqui, ó, rompe esse primeiro. Só que se você for reparar, galera, ele tá meio que preso aqui, ó, tá vendo? Ó, tá preso. Por isso que eu tava falando, tá muito feio. Ó, começou a deixar topos mais baixos, ó. Aqui ele começou a dar outra oportunidade. Quando ele chega aqui, você poderia até vender aqui, tá? Repara na micro tendência dos candles, galera, do pullback. Essa micro tendência aqui, ela é a mesma análise das outras tendências maiores. Quando que reveste um preço? Quando ele rompe um fundo e tudo, né? Show de bola. Quando deixa topo duplo, dá oportunidade, mesma coisa, ó. Beleza, o mercado tá subindo, pá, subindo. Chegou aqui, ó. Não rompeu mais e quebrou e rompeu o fundo, ó. Rompeu a linha, voltou, testou e caiu. Tá vendo? É a mesma coisa. Aí depois ele volta lá de novo, não rompe aqui e faz a mesma coisa novamente. Como assim a mesma coisa novamente? Olha só. Ó. Chegou, não rompeu mais. Rompeu o fundo, voltou lá e deu oportunidade. Certo? Mas isso aqui não tava aquela tendência clara, galera. E se vocês forem prestar atenção, para quem já entende mais a técnica, para quem já comprou o livro também, né, galera? Principalmente para quem já fez a mentoria, participa da comunidade, já fez o treinamento que for fora da curva, né, que é o nome do livro, sabe que os movimentos estavam se repetindo aqui. Certo, galera? Ó, presta atenção aí, galera da comunidade, ó. Repetiu. E deu oportunidade de queda, depois deu outra oportunidade. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Para quem já entende um pouquinho mais sobre a técnica, se você for operar, prestem bastante atenção nos topos e fundos de referência, tá? Amplitudes do movimento e movimentos que se repetem. Tá bom, galera? Nas regiões, junto com as zonas de compra e zona de venda. Se você aplicar isso que eu acabei de falar, topo e fundo, linha de tendência, a amplitude que se repete, amplitude do movimento, movimentos que se repetem nas zonas de compra, zona de venda, moço, é luxo, certo? Então é isso, galera. Se você aplicar isso aqui que eu passei para vocês, vai ficar um negócio muito simples, ó. Então, o estudo para amanhã, você marca esse topo aqui, movimento grande, você marca esse outro topinho aqui de referência, certo? E esse fundinho aqui, ó, que foi rompido, tá vendo, ó? Fechou rompendo. Então, qual o movimento que ele fechou fazendo? Ele fechou trabalhando nessa movimentação aqui, certo? Então, o mercado ele vai trabalhar nela até que rompa um topo, um fundo e vai continuar, entendeu, galera? É topos e fundos que você tem que prestar atenção, porque o mercado ele anda fazendo topos e fundos de fato, ó. O mercado ele anda assim, para cima, para baixo, ou consolidado. Até consolidado, topo e fundo. Então, você tem que prestar atenção nisso e nas linhas de tendência, nas regiões e tudo, onde tem interesse comprador e vendedor. Show, galera? Então é isso. Deixa aquele like. Se você quiser se aprofundar nessa técnica, siga a gente em todas as redes sociais, compre o seu livro, depois faça o treinamento, certo? Para você realmente se diferenciar e aprender toda a técnica aí. Show? Então é isso. Todos os links estão aqui na descrição. Só seguir a gente lá, comprar o seu, já mandar os dados para a gente fazer o envio amanhã mesmo do seu livro. Você ficar bisurado e aprender toda a técnica que a gente sabe aí ter os mesmos resultados. Show? Um abraço e fiquem com Deus. Boa noite.